Bom, gente, continuando a nossa leitura reflexiva, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A gente está, só para relembrar vocês, para a gente continuar, a gente está no capítulo 70, a Vigília colocou uma alternativa para o Brás Cubas, né? O Brás Cubas queria fugir com a Vigília, ela está casada com o Lobo Neves, lembrei disso, e quer fugir até para a Europa com ela, mas ela disse que tem um filho e Lobo Neves iria atrás e poderia matá-la e ao filho. E aí, enfim, ela consegue uma ideia mais tranquila, que seria uma casinha na periferia do Rio de Janeiro, onde eles pudessem se encontrar, né, para ter esse momento de amor, e amor proibido, né, um amor adúltero, né. E para a coisa ficar mais ou menos tranquila, eles chamam a Dona Plácida, né, que vai ser a alcoviteira. Ela já tinha feito uns trabalhos para a Vigília, e como ela é muito leal a Vigília coloca, e também ela estava precisando, né, em dificuldades financeiras para ter uma casinha. Então a Vigília diz: olha, a senhora fica morando na casa, a gente paga, e aí a gente vai lá e a senhora faz de conta que não está vendo nada. E aí isso vai ser o acordo que vai acontecer, e eles começam a se encontrar lá, e a Dona Plácida, como vocês podem observar no quadrinho, né, ela vai sair, vai fazer de conta que não está vendo nada. Nós paramos nesse ponto e é a partir dele que nós vamos continuar, né? Aí ele fala no capítulo 70 sobre a relatividade, né? Ele diz: voltemos à casinha, né? A casinha que eles alugaram. Não seria capaz de lá entrar hoje, curioso leitor. Envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deitou-a abaixo para substituí-la por outra, 3 vezes maior. Mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre. Um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Então aqui ele, como sempre, faz essas reflexões interessantes, né, sobre a existência humana, e ele fala sobre a questão da relatividade, né? A casa que ele alugava foi derrubada pelo dono depois, e foi feita uma 3 vezes maior, mas ele diz que para ele maior era aquela que ele encontrava vigília. É a relatividade, né? E aí ele faz uma comparação com Alexandre o Grande, o conquistador grego, né? E diz, para Alexandre, que saiu conquistando o mundo inteiro, o mundo era estreito. Para uma andorinha, qualquer brechinha de telhado para ela é o infinito, é o todo, né? Então isso depende de cada um. Dona Plácida alcoviteira, né? Aquela que está morando na casa. Vigília fez daquilo um brinco, né? A casa, arrumou a casa, deixou toda bonita. Designou as alfaias mais idôneas e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Roupas, tecidos. E foi organizando a casa, né? É o ninho de amor deles, escondido. Eu levei para lá alguns livros e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida. Suposta, e a certos respeitos, verdadeira dona da casa, né? Então o pessoal pensava que a dona era a Dona Plácida. Custou-lhe muito a aceitar a casa. Farejara a intenção e doía-lhe o ofício, mas afinal cedeu. Ou seja, Dona Plácida disse: pô, eu com essa idade agora, você é alcoviteira, mas tudo bem, terminou aceitando. Creio que chorava a princípio, tinha nojo de si mesma, né? Ela não gostava de estar sendo alcoviteira, de um amor adúltero, né? Isso é muito problemático ainda hoje, e mais ainda naquela época, né? No século XIX, né? Dona Plácida faz as pazes com Brás Cubas. A que preço? Ela é amiga da Vigília, ela não é conhecida do Brás Cubas. Mas aí vai ficar amiga dele, vamos ver como.
Ao menos é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses, ou seja, ela não gostava do que estava fazendo, gostava da vigília, mas não gostava do Brás Cubas e nem olhava para ele. Falava-me com eles baixos, né? Quando ela falava com ele, baixava a vista, né? Envergonhada, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la, eu queria ganhá-la, né? Eu queria fazer com que ela ficasse amiguinha minha. E não me dava por ofendido, tratava com carinho e respeito. Forcejava por obter a benevolência e depois a confiança. Então ele fica trabalhando para quebrar esse gelo, essa, essa restrição que a dona Plácida tem a ele, né? Essa resistência. Quando obtive a confiança, né, ele aos poucos vai. Imaginei uma história patética dos meus amores com Vigília. Um caso anterior ao casamento. A resistência do pai, a dureza do marido e não sei que outros toques de novela. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela. Aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos três juntos, diria que Dona Plácida era minha sogra. Então vejam, ele conquistou Dona Plácida, né? E eles estão na periferia do Rio, né? A Vigília e o Brás Cubas moram na zona sul, a zona rica do Rio de Janeiro, né? E a casinha que ele aluga é lá na periferia do Rio. Então lá ele consegue essa aproximação com Dona Plácida e quem mora ali por perto, não conhece Brás Cubas e Vigília, acha que Dona Plácida é a mãe da Vigília, né? Mas não é, como a gente sabe. Continuando, não fui ingrato, né? Fiz-lhe um pecúlio de 5 contos, quer dizer, pegou 5 contos e passou para a Dona Plácida, né? Os 5 contos achados em Botafogo. 5 contos era mais ou menos, se a gente fosse trazer para a moeda de hoje, era como uns 5.000 reais. Então era um dinheiro bom. Como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim todas as noites, diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo, né? Que ela tinha um nojo dele, tinha uma resistência. Mas aí o dinheiro, né, acalmou tudo isso, né? É uma forma do realista Machado de Assis mostrar na sua história que os seres humanos têm mesmo interesses. Eles nem têm raivas, nem amores, nem nojos que não sejam mediados pelo interesse, pelo jogo de interesse, pela vontade de se dar bem. Então, quando ela ganha o dinheiro, ela nem liga mais, até reza para protegê-los. O adultério que ela tinha tanta vergonha, ela agora até reza por ele, né, para que tudo dê certo, para que não tenha nada. Okay? Capítulo 71, conversando com o leitor e a reflexão metalinguística. É sempre bom lembrar a vocês isso, né, que Machado ele está contando uma história para nós, o narrador que ele cria, né, na verdade, que é o Brás Cubas. Machado inventa o Brás Cubas para contar a história do próprio Brás Cubas. E enquanto o Brás Cubas está contando essa história, ele para conversar com quem está lendo, né? Isso a gente chama de metalinguagem. Então ele diz: começa a arrepender-me deste livro. Ó, metalinguagem. Ele está escrevendo um livro e dizendo que está se arrependendo desse livro. Dentro do próprio livro ele está falando sobre o livro, isso é metalinguagem. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é a tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, né? Pequeno, porque o maior defeito desse livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como ébrios, como os ébrios, né? Os bêbados, né? Guinam à direita, à esquerda, andam, param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Ele diz: vocês estão acostumados com livros que a história corre logo para vocês saberem do final.
Mas o meu é diferente, o meu parece um bêbado, para, cai, levanta, grita, né? Ele está fazendo uma reflexão metalinguística. Capítulo 72, o bibliômano. Brás Cubas fala da expectativa de algum amante dos livros abrir o seu um dia. Né? Lembrem que uma das coisas que o Brás Cubas mais deseja é ser famoso. Então, ele também sonha em, em alguém algum dia olhar o livro dele e, de alguma forma, ele ter fama como escritor. E ele vai falar sobre isso. Ao cabo, né, ao fim, não descobre nada e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento, passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell a caminho do poder. Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor, aos goles, um exemplar único. Então ele está dizendo, olha, infelizmente, só tem esse exemplar que é o que eu estou lendo. Como eu queria que alguém lesse, que ele começasse a circular e a ser um livro famoso. E aí ele faz uma reflexão interessante, né, sobre esse desejo de grandeza dele, daí ele compara com César, né? Ele diz, neste momento passa-lhe por baixo da janela um César. Na verdade é uma forma de dizer, né, que César estivesse passando ali. Um Cromwell era grande conquistador britânico, e ele ali, um livrinho só na mão, sem fama, sem ser reconhecido, fica um pouco triste, né? Capítulo 73. O Lancheon. Lancheon, o almoço, né? O almoço. Francês, né? Na casinha da Gamboa, né? Onde ele mora, aliás, onde ele encontra a vigília. As minhas refeições com vigília, na casinha da Gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, né? Os encontrinhos, os amores. O nosso lancheão, o almoço, né? Vinho, frutas, compotas. Comíamos, é verdade. Mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices, uma infinidade desses apartes do coração. Aliás, o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Como eles são de boa condição financeira, né? Vocês estão vendo que tem vinho, tem frutas, tem compotas, né? Doces. E passam bem, né? E são dois namoradinhos, né? Ficam ali fazendo carinho, palavrinha doce um para o outro, coisinhas bem de quem está apaixonado. Dona Plácida, alcoviteira por interesse. É o jogo dos realistas naturalistas, né? Mostrar que o ser humano não tem moral e que a moral dele pode ser comprada. Então ele vai mostrar isso com Dona Plácida. Ele deu 5 contos lá e ela começou até a rezar por ele, ela que não gostava dele. E agora ele vai mostrar que ela é alcoviteira e é por interesse. Era nosso costume convidá-lo, na pessoa de Dona Plácida, a sentar-se conosco à mesa. Mas Dona Plácida não aceitava nunca. Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia Vigília. Vige Nossa Senhora, exclamou a boa dama, alçando as mãos para o teto. Não gosto de Iaiá, né? A maneira como os serviçais chamavam as patroas, né? Não gosto de Iaiá, mas então de quem é que eu gostaria nesse mundo? E pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, 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 até molharem-lhe os olhos de tão fixos que era. Vigília acariciou-a muito, e eu deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido. Ó, dinheiro e carinho, e ela vai ficando toda macia com eles, né? O jogo de interesse. Capítulo 74. História de Dona Plácida. Vamos saber um pouquinho dessa mulher, né? Quem que era? A gente só sabe que ela era conhecida da vigília, costurava para vigília, algumas coisas, e agora está ali servindo de alcoviteira do casal. E agora ele para no capítulo 74 para nos falar um pouco dela.
Não te arrependa de ser generoso. A pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida. E, consequentemente, este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra. E ela contou-me em breves termos a sua história. Ele chegou um dia, Vigília não tinha chegado ainda, e a Dona Plácida, que não gostava dele, agora já está gostando, que ele dá dinheirinho e tudo mais. E aí ela conta a história dela. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos, né? O pai dela morreu, o sacristão. Já então ralava coco e fazia não sei o que outros trabalhos de doceira, compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16 anos, né, casou com um alfaiate que morreu tísico, né, morreu de tuberculose. Naquela época, século XIX, muita gente morreu de tuberculose, era uma doença que não havia cura naquela época. Algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Então, ela era filha de um sacristão da igreja, o pai morreu, ela ficou fazendo doces para sobreviver, e perdeu o pai com 10 anos, e fazia esses doces para vender, e aí casou com um alfaiate que morreu de tuberculose, mas deixou-a com a filha. Viúva e moça, né, o marido do alfaiate morreu, ela ainda jovem, ficaram a seu cargo a filha, com 2 anos, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar 3 pessoas, fazia doces, que era o seu ofício. Mas cozia, né, costurava também, de dia e de noite, com afinco, para 3 ou 4 lojas, e ensinava algumas crianças do bairro a 10 tostões por mês. Com isto, iam se passando os anos. Não, não a beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que resistia. Então ela diz ao Brás Cuba que nunca foi bonita. Está envelhecendo, está trabalhando para criar os filhos, mas não é a beleza que está indo embora, que ela, segundo ela, nunca foi bonita, né? Pareceu algumas coisinhas, mas ela não preferiu continuar cuidando dos filhos. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Ou seja, só queria mesmo se aproveitar da viúva, mas não queriam casar para assumir os filhos. Por isso que ela disse que resistia. Sobre a valorização do casamento para as mulheres, né? Outra coisa importante, século XIX, era um grande desgosto para os pais ter uma filha solteirona, e quando um pai tinha 2, 3 filhas, ele ficava doido para casar as 3, né? E quando ele conseguia casar uma filha, era uma festa, era 2. Ter uma filha solteira era um desprestígio social no século XIX. Isso ainda hoje tem ecos em nossa vida, né? Quando algumas palavras ficou para o caritó, ficou para a tia, né? Então, ou seja, não casou. Então, casar era como se fosse, no século XIX no Brasil, e até um pedaço do século XX, era como se fosse uma promoção, status social, né? Para a mulher. Para o homem, não. Mas para a mulher, ela tinha que casar. E quando não casava, era um desprestígio. Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio, queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe o não fora, e conheciam algumas que tinham só o seu moço delas. Mas era gênio e queria ser casada, ou seja, ela quer ter marido. Ela, ela quer ter esse prestígio social. A mãe não teve, a mãe era amante de um sacristão, a mãe dela, né? Ela queria casar. Não queria também que a filha fosse outra coisa. Também quer que a filha case. Trabalhava muito, queimando os dedos no fogão e os olhos no candeeiro. Lembrem que na época não havia luz elétrica, né? Então era luz, candeeiro, querosene, para comer e não cair, né? Então ela cansada à noite, candeeiro, fazendo aquilo. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição e continuou a trabalhar. Enterrou como uma indigente, né? Para as autoridades tomarem conta que ela não tinha condição de fazer outra coisa. E a filha de Dona Plasta, né? Ela está contando a Brás Cubas um pouco da história dela que ninguém sabia.
E aí ela vai falar sobre a filha dela, a filha que ela teve com alfaiate que morreu tuberculoso. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha e não fazia nada, a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rota. Capadócio é malandro. Então a filha era fraca, ficava só namorando com os malandros ali, mas ninguém que quisesse algo sério com ela, né? Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo, quando tinha de entregar costuras. A gente das lojas, né, as pessoas onde ela ia entregar as costuras, é, essas pessoas da loja ficavam tudo perguntando para ela, né? Perguntando coisas para ela. E, e a dona Plácida, né, ali preocupada com os malandros, né, que estavam cercando, né, por ali. Então, ela anda com a menina para não, para os malandros não se aproveitarem, né? Então, fica levando ela com ela para os lugares que vai, né? E as pessoas da loja convencidas de que ela levava para colher marido ou outra coisa. Ó. A pessoa da loja pensava que ela estava levando a menina para ver se ela arrumava marido. Era o contrário. Ela estava levando para ela não ficar em casa e os malandros se aproveitarem, né? Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos. A mãe chegou a receber proposta de dinheiro. Interrompeu-se um instante e continuou logo. Minha filha fugiu-me. Ou seja, apesar de todo o cuidado dela, a filha fugiu. Minha filha fugiu-me. Foi com um sujeito. Nem quero saber. Deixou-me só. Mas tão triste, que pensei em morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por esse tempo que conheci a família de Yaya, de Vigília, né? Yaya é a Vigília. Conheci a família de Yaya. Boa gente que me deu o que fazer e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, um ano, mais de um ano, agregada, né? Morando lá para trabalhar. Agregada era isso. Costurando. Saí quando Yaya casou. Então, quando Vigília casou com Lobo Neves, aí ela saiu da casa. Depois vivi como Deus foi servido. Olha os meus dedos, olha estas mãos. E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, né, cheias daqueles calos, né, estourados. As pontas dos dedos picadas da agulha, né, que ela costurava, né? E não tinha máquina motor nessa época, a gente ia costurar na mão. Não se cria isto à toa, meu senhor. Deus sabe como é que isto se cria. Felizmente, Yaya me protegeu e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua pedindo esmola. Então, vocês estão vendo que é uma história muito triste, né, de Dona Plácida. Filha de um sacristão, nunca tomou conta, o pai nunca tomou conta dela, a mãe morreu, o marido morreu, tuberculoso, a filha, que ela tinha o maior cuidado, fugiu com um sujeito, deixou-a só, ela pensou que ia morrer, trabalha muito, as mãos tudo calejadas, e agora está aqui, já velha, sendo alcoviteira do Brás Cubas com a vigília, não é isso? Capítulo 75, vamos lá. Anticlericalismo na figura do sacristão, né? Anticlericalismo, anticlero, né? Anti-igreja, anti-religião. E é uma característica dos realistas e dos naturalistas, lembrem disso. Eles são muito ligados à ciência, à objetividade. Então, essas coisas de religião, para eles, não tem muito valor. E nas histórias que eles contam, eles sempre botam a religião, dão uns cortes na religião. Né? Na época do Brasil, a católica. Podendo acontecer que alguns dos meus leitores tenham pulado o capítulo anterior, observe que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo logo depois que Dona Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isso, ó. Dona Plácida conta a história dela a ele e ele diz alguma coisa e vai dizer para a gente. Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora, na vida de Dona Plácida, né? Viu-a outros dias durante semanas inteiras. Gostou. Disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé ao acender os altares nos dias de festa.
Ele está imaginando como é que o sacristão ganhou a mãe de Dona Plácida, certo? Esse pisão no pé que ele está dizendo aí, gente, por incrível que pareça, era uma forma de cortejar uma moça no século XIX e até um pedacinho do século XX. Quando você gostava de uma menina no século XIX, você se aproximava e dava um pisão no pé. Se ela respondesse, era porque aceitava. Se ela fizesse cara feia, é porque não queria você, certo? Então ele imagina o sacristão dando pisadinha no pé da mãe de Dona Plácida, né? Ela gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias, brotou Dona Plácida. E é de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse, podia dizer aos autores de seus dias: aqui estou, para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para outro na faina, faina no trabalho duro, né? Adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez. Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos no momento de simpatia. Ou seja, na verdade ele está pensando, para que esse sacristão foi ter esse caso com a mãe de Dona Plácida, para ter uma pessoa para estar no mundo para sofrer desse jeito? É isso que ele está pensando, né? Capítulo 76, o estrume, né? O destino de todos os seres humanos. Aquilo que nos aguarda, a terra, o pó da terra, a morte. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade. Era uma compensação. Se não fossem os meus amores, né, ele com a vigília, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude, o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência acordou e eu fui abrir a porta para a vigília. Isso tudo é ele pensando depois da conversa de Dona Plácida. Ela sai e ele fica pensando. E aí a vigília chega, né? Quando a vigília chega, aí... Amores. Capítulo 77. A entrevista. Vigília entrou risonha e sossegada. Os tempos tinham levado os sustos e vexames, né? Os medos que eles tinham lá no início, lembram? Que ela tinha muito medo do marido descobrir. Agora ela está tranquila, que a casinha é escondida. Que doce que era vê-la chegar. Nos primeiros dias, envergonhada e trêmula, ia de sege, carruagem, né? Charretezinha, velado o rosto, né? Com véu, envolvido numa espécie de mantel, né? Aquele véu que fecha o rosto, que ele disfarçava as ondulações do talho, das feições. Da primeira vez, deixou-se cair no canapé, ofegante, escarlate, com os olhos no chão. E palavra, em nenhuma outra ocasião a achei tão bela. Ela caiu lá naquela cadeirinha bonita, né, e ele achando-a muito bonita. Talvez porque nunca me senti mais lisonjeado, né? Orgulhoso, vaidoso, de estar com aquela mulher linda, casada. Agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e vexames. As entrevistas entravam no período cronométrico. A intensidade de amor era a mesma. A diferença é que a chama perdera o translocado dos primeiros dias para constituir-se um simples feixe de raios, tranquilo e constante, como nos casamentos. Aqui Machado nos faz refletir sobre a paixão, né, que por mais intensa que seja, com o tempo ela vai arrefecendo e a coisa vai ficando parecida, como ele diz aqui, como um casamento. Ele ainda gosta dela e ela dele, mas aquele arrobo, aquele coração acelerado dos primeiros dias na casinha, não tem mais. E aí ela fala: estou muito zangada com você, disse ela sentando-se. Por quê? Ele pergunta. Porque não foi lá ontem, como me tinha dito. O Damião perguntou muitas vezes se você não iria, ao menos, tomar chá. Por que é que não foi? Damião é o Lobo Neves, tá? O marido dela. Ela está chifrando, traindo com o Brás Cubas. Brás Cubas, o amante, agora está com ciúme, né? Imaginem
O marido não está sabendo de nada, está lá, mal amizade com ele, e ele é que está com ciúme do marido de Vigília. Com efeito, eu havia faltado a palavra que dera, e a culpa era toda de Vigília. Questão de ciúmes. Essa mulher esplêndida sabia o que era e gostava de o ouvir dizer, fosse em voz alta ou baixa. Na antevéspera, em casa da baronesa, valsara 2 vezes com o mesmo Peralta, depois de lhe escutar as cortesanices ao canto de uma janela. Estava tão alegre, tão derramada, tão cheia de si, quando descobriu entre as minhas sobrancelhas a ruga interrogativa e ameaçadora. Não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria, né? Seguinte, ela gosta de dançar, e vai dançar com outro cara. O marido não liga, ela gosta de dançar, mas Brás Cuba não gosta. Fica com ciúmes, né? Vejam como o amante vai se tornando possessivo, né? Capítulo 78, a presidência, né? E cargo aqui importante, né? Vamos ver aqui, o Lobo Neves pode mudar do Rio. Eles moram no Rio de Janeiro, a casinha na Gamboa, né? Mas se o Lobo Neves mudar, a Vigília vai. E aí, para se encontrar na casinha? Vamos ver. Certo dia, meses depois, entrou o Lobo Neves em casa, dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província. Província, gente, era como um estado, né? Na época não chamava estado, então a província da Paraíba, a província de Pernambuco. E ele estava sendo cogitado para ser como uma espécie de governador nomeado pelo imperador. Só que ele teria que sair do Rio, né? Olhei para a Vigília, que empalideceu. Ele, que a viu empalidecer, perguntou-lhe: a modo que não gostasse, Vigília? Né, o marido, né? Por que, que ela empalideceu? Porque ela sabe que se ela sair do Rio e o ninho de amor dela com Brás Cubas, como é que vai ficar, né? Ela abanou a cabeça e disse: não me agrada muito, foi a sua resposta. Não se disse mais nada, mas de noite, Lobo Neves insistiu no projeto, um pouco mais resolutamente do que de tarde. 2 dias depois, declarou à mulher que a presidência era coisa definitiva. Vigília não pôde dissimular a repugnância que isso lhe causava. O marido respondia a tudo com as necessidades políticas. Então, ele está dizendo a ela que não vai ter jeito, não, vai ter que ir ser, né, presidente de província, e ela não quer. E aí ele se justifica: não posso recusar o que me pedem. É até conveniência nossa, do nosso futuro, dos teus brasões, meu amor, porque eu prometi que serias marquesa, e nem baronesa estás ainda. Dirás que sou ambicioso? Sou, deveras. Mas é preciso que não me ponhas um peso nas asas da ambição. Ou seja, ele diz: olha, isso vai ser importante para eu me tornar um marquês e você uma marquesa. E Vigília está preocupada. Vigília ficou desorientada. No dia seguinte, achei-a triste na casa da Gamboa, à minha espera. Tinha dito tudo à dona Plácida, que buscava consolá-la como podia. Não fiquei menos abatido, né? Então ele e ela estão abatidos, muito tristes com o que está na iminência de ocorrer, que seria, no caso, uma mudança de estado, né? De província. Eles moram no Rio de Janeiro, capital, e agora vão para um interior. Você há de ir conosco, disse-me Vigília. Está doida? Dona Plácida responde. Seria uma insensatez. Mas então é preciso desfazer o projeto. É impossível. Já aceitou? Parece que sim. Desfazer o projeto dele não ir, né, para a província. Mas ele já disse que não tem jeito. E ela quer levar a dona Plácida com ela para poder lá botar noutra casinha e o Brás Cuba dar um jeito de ir lá. A dona Plácida não pode, né? E aí estão agoniados os dois. Brás Cubas chantageia. Repito, minha felicidade está nas tuas mãos. Vigília quis agarrar, mas eu já estava fora da porta. Cheguei a ouvir um prorromper de lágrimas e digo-lhes que estive a ponto de voltar para as enxugar com um beijo, mas subjuguei-me e saí. Né? Então ele chantageia, né? Olha, eu vou ser infeliz, eu vou morrer, meu Deus, vou estar nas suas mãos, você que decide. Mas a coitada também não pode fazer nada, porque o marido já disse que tem que ir.
Capítulo 79, compromisso. Pensando em voltar à casa de vigília. Por fim, interveio um compromisso entre o egoísmo e a piedade, né? Ele está com piedade porque ela deixou a coitada chorando. Eu iria vê-la em casa, e só em casa, em presença do marido, para lhe não dizer nada, à espera do efeito da minha intimação, né? Para ver o efeito da ameaça, da chantagem que ele fez com ela. Desse modo, poderia conciliar as duas forças. Agora que isto escrevo, quer-me parecer que o compromisso era uma burla, um engano, que essa piedade era ainda uma forma de egoísmo, e que a resolução de ir consolar a vigília não passava de uma sugestão do meu próprio padecimento. Ou seja, ele apenas está preocupado é com ele mesmo. E é isso que ele vai dizer aqui, e bate com a ideia dos realistas de que tudo que a gente tem realmente é interesse, é um jogo de interesse. Capítulo 80, né? De secretário. Olha só, vamos ver o que é que tem aqui. Lobo Neves convida Brás Cuba para ser seu secretário. Ah, o Lobo Neves é corno, mas ele não sabe. Esse aqui é um grande amigo, né? E a Virgília está ali toda triste, também gosta do Brás Cuba, e o marido pensa que é como amigo, e pensa que como ele vai ser presidente de uma província, levá-lo como secretário. Vamos ver. Na noite seguinte, fui efetivamente à casa do Lobo Neves. Estavam ambos, Vigília muito triste, ele muito jovial. Juro que ela sentiu certo alívio quando os nossos olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura. Lobo Neves contou-me os planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções, né, para o lugar que ele vai, os problemas de lá, que ele vai ter que resolver. Estava tão contente, tão esperançado. Vigília ao pé da mesa fingia ler um livro, mas por cima da página olhava-me de quando em quando, interrogativa e ansiosa. Faz de conta que está lendo, ó, e olhando o amante e o marido está na sala. O pior, disse-me de repente o Lobo Neves, é que ainda não achei secretário. Não? Aí o Lobo Neves responde, não, e tenho uma ideia. Ah, uma ideia? Quer você dar um passeio ao norte, ou seja, quer ir comigo como secretário? Não sei o que lhe disse. Você é rico, continuou ele, não precisa de um magro ordenado, mas se quisesse obsequiar-me, fazer-me um favor, ia de secretário comigo. Meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si. Encarei o Lobo Neves fixamente, imperiosamente, a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto. Nem sombra disso. O olhar vinha direito e franco. A placidez do rosto era natural, não violenta, uma placidez salpicada de alegria. Respirei e não tive ânimo de olhar para a vigília. Senti por cima da página o olhar dela, que me pedia também a mesma coisa, e disse que sim, que iria. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo. Então, está se encaminhando as coisas para Brás Cubas ir como secretário e continuar o relacionamento com Dona Vigília. Nós vamos parar a nossa reflexão de hoje exatamente neste ponto. Brevemente estaremos gravando a continuação dessa leitura reflexiva nesta obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ok? Até a próxima.